Salmo de número 86, Salmo 86. Salmo de número 86. Salmo 86. Aleluia. Salmo de número 86, nós faremos a leitura nesse instante. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler até o verso 7. Inclina, Senhor, os meus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque em ti elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Levante suas mãos, oremos ao Senhor. Pai, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler, e pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração através da tua palavra, e que a tua palavra seja instrumento de cura para os nossos corações nessa noite. Em o nome de Jesus de Nazaré, que assim seja. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Quero falar nessa noite sobre como lidar com os sentimentos negativos. Como lidar com os sentimentos negativos. A leitura dos salmos, não apenas esse salmo específico, o Salmo 86, mas a leitura de todos os salmos, é uma leitura muito terapêutica, que ministra muita cura a nossa alma, que ministra muita cura às nossas emoções. E um dos motivos é porque nós vemos os salmistas, aqueles que escreveram os salmos, que foram inspirados por Deus a escrever os salmos, derramando a sua alma perante o Senhor, sem disfarce, sem máscaras, sem medo de ser julgado, sem medo de se expor diante do Senhor. E eles derramam a sua alma, derramam as suas emoções diante do Senhor, os seus sentimentos, aqueles que eles estavam sentindo, se era tristeza, se era raiva, se era ódio, seja quais fossem os sentimentos que o salmista tinha, ao orar, ao ir diante do Senhor, eles derramavam a sua alma diante do Senhor. Isso acontece muito no livro de Salmos, mas não só no livro de Salmos, mas todos os 5 livros poéticos, nós vemos esse derramar da alma das pessoas ali envolvidas, no livro de Jó, no livro de Salmos, no livro de Provérbios, no livro de Cântico dos Cânticos, de Eclesiastes, mas especificamente, de forma assim ainda mais intensificada, no livro de Salmos. Então a leitura de Salmos é uma leitura extremamente terapêutica, traz muita ministração de cura para a nossa alma, e também para os sentimentos negativos que possam tentar povoar o nosso ser, quando nós somos atacados por eles, em algumas circunstâncias da nossa vida. E eu quero falar sobre isso hoje à noite, como a gente lidar com esses sentimentos negativos à luz da palavra de Deus. E um dos primeiros sentimentos que eu quero listar nessa noite é o medo, O medo. A Bíblia nos fala em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo 1,7 diz assim: não temas, 2 Timóteo 1,7 diz assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, nosso Deus, Ele nos deu um espírito de poder. Ele não nos deu espírito de temor, Ele não nos deu espírito de medo. Claro que existe aquele medo natural. Por exemplo, se você vê um cachorro feroz, um cachorro bravo, você sente aquele medo, e esse medo te protege para você se esquivar daquele perigo. Então existem aqueles medos naturais, normais, que você tem, que isso te protege. Mas eu já estou falando de um medo doentio, aquele medo que te paralisa, aquele medo que te impede de avançar, aquele medo
que te impede de crescer. Então a Bíblia nos fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de moderação. A gente vai ler na Bíblia, por exemplo, muitas e muitas vezes, Deus vem falando ao seu povo, trazendo encorajamento em momentos desafiadores, em momentos difíceis que o seu povo enfrentou. Por exemplo, quando Moisés morre, e que Josué tem a missão de suceder Moisés, de ser o sucessor de Moisés e conduzir aquele grande povo de aproximadamente 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. Ele tem essa missão e o coração dele certamente se enche de medo, de pavor, porque Moisés foi um grande líder e agora ele tinha que substituir esse líder. Mas nesse momento de crise, nesse momento de medo que que Josué estava enfrentando, a Bíblia diz que Deus chega a ele depois que Moisés morre, e no capítulo 1, verso 9, Deus diz assim para ele: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha aí, não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não tenha medos, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, aleluia. Então olha que tremendo, em momentos assim, em que o povo de Deus é tentado a estar apavorado, a sentir medo, Deus sempre traz uma palavra de encorajamento, Deus sempre traz a sua palavra para dissipar do coração dos seus filhos, dos seus servos, todo medo. Por exemplo, em Isaías 41, versículo 10, é um versículo muito conhecido e é importante que a gente confesse esse texto, principalmente nesse tempo tão desafiador que nós estamos vivendo agora. Se as pessoas costumam ter medo em outros tempos, esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo em que nós somos muitas vezes bombardeados com esse sentimento de medo. Olha que palavra poderosa Deus deixou para nós aqui em Isaías 41, 10, quando diz assim: não tenha medo, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão direita fiel. Olha que tremendo, vou ler de novo para você. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então Deus traz encorajamento para nós em sua palavra, quando nós somos bombardeados, atacados por esse sentimento nocivo de medo, que tenta nos paralisar, que tenta nos impedir de avançar, que tenta nos adoecer. Deus sempre traz uma palavra de encorajamento. Trouxe essa palavra de encorajamento para Josué, trouxe essa palavra de encorajamento para Gideão, trouxe a palavra de encorajamento para o povo dele diante daquela afronta de Golias, trouxe de novo essa palavra de encorajamento para o seu povo diante da afronta do rei Senaqueribe. Falei isso alguns domingos atrás. Trouxe essa palavra de encorajamento para outros tantos dos seus servos e traz essa palavra de encorajamento para mim e para você. Então ele quer curar esse medo do nosso coração através da sua palavra. Então quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós temos na palavra de Deus, nós encontramos na palavra de Deus encorajamento. Por mais que a situação esteja desesperadora, por mais que à nossa volta a coisa esteja realmente difícil, nós temos uma palavra de encorajamento para mim e para você. Nós temos uma palavra de encorajamento para nossas vidas. E o texto diz assim: não temas por quê? Porque eu sou contigo. Deus está dizendo: por que eu não devo temer? Porque nós não precisamos ficar com medo ou apavorado, porque Ele está conosco. Porque Ele está do nosso lado, porque Ele está conosco, porque Ele é o nosso Deus. Então se Ele está conosco, nós estamos na presença dEle, na companhia dEle, e se a sua presença está conosco, e se Ele é o nosso Deus, isso é um motivo para a gente não temer. Então a palavra de Deus traz para nós cura para o medo. Agora, há um outro sentimento que também vem, e nesse tempo então, para afrontar, para desestabilizar o nosso coração, o nosso interior, que é o sentimento da ansiedade. Mas a Bíblia traz cura também para a ansiedade. A palavra de Deus traz cura também para a ansiedade. E eu queria ler para você na íntegra um texto muito especial que Jesus nos deixou lá em Mateus capítulo de número 6, a partir do verso 25. Nesse texto, você sabe que a ansiedade, que é considerada o mal do século 21, e que desde o século 19 vem sendo estudado pelos psicólogos,
psicanalistas, por aqueles que trabalham na área da ciência da mente, vem sendo estudado de forma mais abrangente a partir do século XIX, claro que já era estudado antes, mas Jesus já fala disso, né? Há mais de 2000 anos atrás, há mais de 20 séculos atrás, Jesus já fala sobre a ansiedade e como vencer a ansiedade. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim, olha o que Jesus está dizendo para nós, como a gente vai vencer, lidar com a ansiedade. Diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí Jesus faz uma pergunta, não é a vida mais do que o alimento? Jesus não é maior do que o alimento? E o corpo não é mais do que as vestes, ou seja, o corpo não é mais importante do que as roupas? Verso 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis muito mais do que as aves? Ele está dizendo, Deus alimenta as aves, Ele não vai alimentar você, porque você vale mais do que as aves? Aí ele continua dizendo, qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto às roupas? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal, ou o seu próprio problema. Então Jesus trata dessa questão da ansiedade aqui há mais de 20 séculos, né? Há mais de 2000 anos, ele trata dessa questão da ansiedade. Ele diz para nós não nos preocupássemos com a subsistência, com a nossa vida, porque o Pai sabe do que nós necessitamos, o Pai sabe do que nós precisamos, e o texto diz assim, como Ele alimenta as aves, como Ele veste as flores de beleza, de esplendor, de glória, que Ele também nos vestiria, assim como alimenta as aves, Ele também nos alimentaria, ou seja, Ele supriria as nossas necessidades. Então, quando a ansiedade tenta invadir o nosso coração, quando a ansiedade tenta invadir o nosso coração, o nosso interior, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós encontramos confiança de que Deus está conosco, e essa confiança permite que nós vençamos toda ansiedade, toda inquietação da nossa alma, toda intranquilidade do nosso coração. Há mais um texto que eu gostaria de ler com você, que está em Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7, que diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, algumas ações dizem, os vossos sentimentos, em Cristo Jesus. Então olha o que o texto diz, não esteja ansioso de nada, por coisa alguma. Em vez de estar ansioso, faz o quê? Apresente a Deus a tua petição, apresenta a Deus a causa daquilo que está causando ansiedade. É o trabalho, é a empresa, é a família, é o casamento, é esse momento que você está vivendo agora, essa questão da pandemia. O que está deixando o seu coração ansioso, inquieto, intranquilo? Então o texto diz assim, apresente a Deus isso, apresente a sua petição, o seu pedido, o seu clamor a Deus.
com súplicas e também com ações de graças, com agradecimento, crendo que Ele já ouviu, crendo que Ele já respondeu. E sabe o que vai acontecer quando nós, em vez de ficarmos ansiosos, entregar a causa dessa ansiedade diante do Senhor? A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que ultrapassa, que vai além do entendimento, vai guardar o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E aí alguém vai perguntar assim: por que você está tão tranquilo? Por que você está tão em paz? É porque a paz de Deus está guardando o seu coração. É porque a paz de Deus está guardando o seu coração. Então eu quero profetizar essa paz excelsa, essa paz que excede todo entendimento, essa paz de Deus guardando o seu coração, guardando os seus sentimentos, guardando as suas emoções. É assim que a gente vai lidar com a ansiedade, nos voltando para a palavra do Senhor. O que mais? Outro sentimento ruim, angústia, né? Aquele aperto no peito, aquela sensação de constante perigo, aquele sentimento de estar aflito. E o que a Bíblia nos fala? Tiago 5,13: está alguém entre vós aflito? Ore. Está aflito, está angustiado? Ore. Busque a presença de Deus. 2 Samuel capítulo 22, verso 7 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo Ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Olha o que ele está dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo Ele ouviu a minha voz, e o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Então, está com o coração apertado, angustiado, se sentindo aflito, o que você deve fazer? Orar, buscar a Deus. Nós precisamos mais do que nunca estar conectados com a nossa vida em Deus, em oração, em meditação constante na palavra. Eu tenho dito constantemente, queridos, nós não podemos vencer essas guerras sem estar mergulhado na palavra de Deus e mergulhado na presença de Deus. Então eu aconselho você todos os dias, separe tempo para você orar e para você meditar na palavra de Deus, todos os dias, de preferência logo cedo quando você acorda, mas pode ser meio-dia, pode ser à tardezinha, pode ser à noite, pode ser na madrugada, não importa. Separe um tempo para que você esteja a sós com Deus. Vai para o seu quarto, vai para um lugar afastado, pega a sua Bíblia, pega uma cadernetazinha, uma caneta, leva um louvor, alguma coisa para você ouvir uma canção de Deus, vá para lá, para aquele lugar, que pode ser o seu quarto, que pode ser a sua sala, não sei, um lugar reservado, e ali fique com Deus, coloque o louvor, louve o Senhor, adore o Senhor, depois ore ao Senhor, busque a presença de Deus, depois abra a palavra, leia a palavra, medite na palavra, anote os versículos que Deus falou com você, anote coisas importantes que Deus está falando com você. É assim, queridos, que a gente se mantém firme, que a gente se mantém vencedor, que a gente se mantém animado, mesmo diante das crises terríveis que nós enfrentamos. É assim, não existe segredo. O segredo é você estar conectado com Deus. O segredo é você estar mais íntimo do Senhor, mais próximo do Senhor. Quanto mais próximo do Senhor você estiver, em adoração, em oração, em louvor, em meditação constante da palavra, mais você vai perceber a força e o poder de Deus te sustentando, te fortalecendo, te animando, te renovando. Então você precisa fazer isso todos os dias. Nós precisamos todos os dias separar tempo para estar com Deus, todo dia. Então o salmista diz assim, no Salmo 118, verso 5: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Ou seja, Ele liberta a nossa alma daquele cárcere de angústia, de prisão, de aflição. Ele liberta a nossa alma. O salmista diz: eu clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me respondeu. Sabe o que vai acontecer quando você clamar ao Senhor na sua angústia? Ele vai te responder. Quando você clamar ao Senhor na sua angústia, Ele vai te responder. E o texto diz assim: Ele me respondeu dando-me ampla liberdade, ampla libertação, amplo livramento, arrancando a minha alma do cárcere, arrancando a minha alma daquilo que aprendia, daquela prisão. Então é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Então, se estamos angustiados, como é que nós vencemos esse sentimento de angústia? Por meio da oração e da palavra do Senhor. O sentimento de mágoa
de ressentimento, de falta de perdão. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, verso 32. Efésios 4, verso 32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha só, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A base para que eu perdoe o outro é o perdão de Deus sobre mim. Se nós estamos em Cristo, Deus já nos perdoou. E olha que o nosso pecado contra Deus foi muito maior do que o pecado ou a ofensa de qualquer uma das pessoas que tenha nos machucado, nos ofendido. O que a Bíblia nos ensina na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, ou assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então o Senhor nos ensina esse princípio de perdão. Agora, quando a gente insiste em não perdoar, porque o perdão não é simplesmente uma questão emocional ou sentimental, porque algumas pessoas dizem assim, mas eu não estou sentindo vontade de perdoá-lo, eu não estou sentindo vontade de perdoá-la. Não é um sentimento, é uma decisão da vontade, é uma decisão da volição, sabe? É você exercer fé, é você exercitar a sua fé. E é interessante, porque em Marcos capítulo 11, a partir do verso 23, se eu não me engano, quando Jesus fala sobre a fé, né? Sobre a fé que remove montanhas, sobre a fé que faz a montanha transportar de um lugar para outro, naquele texto ali no verso 25, Marcos 11, 25, Jesus diz assim: quando estiverdes orando e lembrardes que alguém tem alguma coisa contra você, perdoe. Então, esse texto que fala de fé, fala também sobre o perdão, porque perdoar é um exercício de fé, porque às vezes você não tem vontade nenhuma nos seus sentimentos, nas suas emoções, de perdoar aquele que te ofendeu, de perdoar aquele que te feriu, de perdoar aquele que te machucou. Só que você precisa entender uma coisa: quanto mais você acumula esse sentimento de rancor, de ódio, de mágoa no seu coração, mais você vai adoecendo por dentro, porque a falta de perdão, tanto o perdão de Deus para com você, como o seu perdão para com outros, isso adoece a tua alma. O salmista Davi disse assim no Salmo 32, enquanto me calei, ou seja, enquanto não confessei o meu pecado para ser perdoado por Deus, envelheceram-se os meus ossos pelo meu gemido todos os dias. Ele reconheceu que enquanto estava com o peso do pecado sobre ele, os seus ossos estavam sendo envelhecidos, estavam adoecendo por dentro. Então, quando nós não perdoamos, quando nós temos dificuldade de perdoar, quando nós não liberamos o perdão para aqueles que nos ofenderam, seja na relação de família, na relação de casamento, na relação dos pais com os filhos, na relação da igreja, de um irmão com o outro, né? Seja na relação de trabalho, quando nós não perdoamos o outro, sabe o que acontece? O nosso coração começa a ficar azedo, o nosso corpo começa a sentir os sintomas dessa emoção negativa, desse sentimento ruim, que é o rancor, que é o ódio, que é o ressentimento, e a gente começa a adoecer por dentro. Então perdoar não faz bem somente ao outro, perdoar faz bem também a nós. Porque eu costumo dizer, queridos, que a falta de perdão, rancor, é aquele veneno que a pessoa toma na intenção do outro. A pessoa diz: vou beber esse veneno aqui para matar aquele infeliz, eu vou beber esse veneno aqui para matar o outro. Mas quem morre? Quem morre é quem toma o veneno. Então, quando você não perdoa, quando você permite que a mágoa crie raízes no seu coração, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, o que vai acontecer? O seu coração começa a adoecer, você começa a adoecer, não é? O teu sistema imunológico cai, baixa. Por quê? Porque isso ataca o teu corpo também. Então nós precisamos perdoar, não é porque é um mandamento de Deus, porque é para abençoar o outro, mas também porque abençoa a nossa própria vida. E a base do perdão, para perdoarmos o outro, é porque Deus já nos perdoou em Cristo. Então olha o que diz, Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Então Deus quer que a gente perdoe na mesma medida que Ele já nos perdoou em Cristo Jesus.
Outro sentimento que a gente vai aprender a lidar por meio da palavra de Deus é o sentimento de culpa. É o sentimento de culpa, a pessoa que fica se sentindo o tempo todo culpado. Como a gente lida com esse sentimento de culpa? Eu estou falando do ponto de vista espiritual, tá? Eu estou falando do ponto de vista da palavra de Deus. Então, do ponto de vista espiritual, a culpa ela pode ter duas origens possíveis, do ponto de vista bíblico. A primeira origem possível para a culpa é uma consciência não lavada e não regenerada pelo sangue de Jesus. Então, se a pessoa tem a sua consciência ainda não lavada pelo sangue de Jesus, ainda não purificada pelo sangue de Jesus, essa pessoa está sendo atacada constantemente por um sentimento de culpa. O que fazer nesse caso? Nesse caso, quando é esta questão, a pessoa precisa confessar o seu pecado a Deus, entregar o seu coração a Deus, permitir que o Senhor Jesus lave o seu coração com o seu precioso sangue, que o perdoe. Então, se a culpa tem origem em um pecado não confessado, então o que é necessário? É necessário confessar esse pecado a Deus. Se a culpa tem origem em uma consciência que não foi lavada pelo sangue de Jesus, que não foi regenerada pelo sangue de Jesus, o que eu tenho que fazer? Eu preciso confessar a Deus e permitir que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifique de todo pecado. A Bíblia diz isso em 1 João capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Olha o que diz a palavra. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, versículo 8 e versículo 9. Versículo 7 diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Verso 9: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se há um sentimento de culpa em meu coração e em seu coração, eu tenho que sondar. Eu estou com pecado oculto em meu coração, não confessado a Deus, eu não tratei com essa questão ainda com Deus. Se essa é a questão, se essa é a razão para esse sentimento de culpa, o que eu preciso fazer? Me arrepender do meu pecado, ir aos pés do Senhor Jesus, pedir perdão a Ele, confessar o meu pecado. E a Bíblia diz que quando eu faço isso, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Quando eu faço isso, o Senhor me perdoa os meus pecados e me purifica de toda iniquidade, de toda injustiça. Então, se a razão da culpa é uma consciência ainda não lavada pelo sangue de Jesus, eu preciso confessar, preciso ir a Jesus para que Ele lave o meu coração daquele pecado. Uma vez que Deus perdoa o pecado, queridos, não tem mais motivo para a culpa. Porém, uma segunda coisa pode acontecer, que é a acusação do nosso inimigo, que é a acusação do nosso adversário. A Bíblia diz que o diabo ele é o acusador dos irmãos, é o acusador do povo de Deus. Significa exatamente isso a sua palavra, acusador. Então ele pode fazer uma acusação da nossa mente, mesmo daqueles pecados que nós já confessamos a Deus. E ele pode estar o tempo todo tentando nos lembrar do nosso passado, de situações que nós fizemos no passado, ainda que esse passado seja ontem ou 10 anos atrás. Ele vai estar sempre tentando nos lembrar do nosso passado. E ele faz isso em nossa própria mente, atacando a nossa mente com pensamentos ruins, de sentimentos de culpa terrível, de pecados que nós já confessamos, já tratamos com Deus, ou às vezes até usando pessoas. Sabe quando alguém se converte a Jesus, algumas pessoas até da própria família dizem: você fez isso e aquilo, agora você está dando uma de crente, você fez isso e aquilo, e agora você está dando uma de Bíblia. Não é verdade? Então o inimigo está usando a boca dessas pessoas para trazer o quê? Acusação, condenação. Mas não importa qual foi o nosso passado, uma vez que nós chegamos ao Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a sua graça, nós recebemos o seu perdão, os nossos pecados estão perdoados, cancelados. Então, se o sentimento de culpa tem a ver com a acusação do inimigo, o que fazer? É aplicar a palavra de Deus à nossa vida, que está escrita em Romanos capítulo 8, versículo 1. O que diz Romanos 8:1? Diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Verso 2: porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então não há condenação mais para aqueles que estão em Jesus Cristo. Não há condenação mais. Nós somos absolvidos, então nós precisamos aplicar essa palavra à nossa consciência.
Se o inimigo está atacando a sua consciência com sentimentos de culpa constante por algo que você fez no passado, mas que você já foi a Deus, já se arrependeu, já tratou com o Senhor, você leia a palavra, declare a palavra sobre a sua vida, se aproprie dessa palavra e diga para o inimigo: não há nenhuma condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Estou absolvido, estou perdoado, estou inocentado diante do Pai pelo sangue de Jesus Cristo. É assim que a gente vence o sentimento de culpa, ok? Tratando com Deus se é pecado não confessado, e se já tratou, reivindicando a promessa da palavra que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sentimento de raiva, sentimento de ira. A Bíblia diz assim, olha, em Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que esse texto está dizendo, nos ensinando? Qualquer um de nós podemos nos irar em algum momento. Qualquer um de nós podemos ficar aborrecido, chateado, irado, com raiva, em algum momento, por uma coisa ou outra, por uma injustiça que praticaram contra nós, com alguma situação. Só que o texto diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não permita que a situação perdure, trate logo com isso, resolva isso logo, resolva logo essa pendência em seu coração. E aí o texto diz assim: nem deis lugar ao diabo. Há uma versão que diz assim: porque quando vocês estão irados, oferece um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. Então o inimigo encontra vantagem quando o nosso coração está cheio de raiva, de ódio, de ira. No Antigo Testamento está escrito: ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Jesus disse: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, abençoai, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz o sol brilhar sobre justos e injustos, e faz a chuva vir sobre maus e bons. Olha o que Jesus está nos ensinando na sua palavra, Mateus capítulo 5. Então, mesmo se o meu coração estiver irado por um momento, eu posso ter um rompante de ira em algum momento, de chateação, mas a Bíblia diz: eu preciso tratar com isso, eu preciso resolver logo essa situação, porque se eu não resolver essa situação, essa ira, ela pode se transformar em uma raiz de amargura. E você sabe, algo que cria raiz, fica difícil de ser arrancado. Quando se cria raiz, fica mais difícil de ser tirado. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 12, verso 15, dizendo assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então olha só, o texto fala de uma raiz de amargura. Então, se a ira não for tratada, se a raiva não for tratada imediatamente, ela pode se transformar em uma raiz de amargura no seu coração, azedando o seu coração. E aí, se transforma em uma raiz de amargura, fica mais difícil de ser arrancada e pode ter consequências muito terríveis, muito desastrosas. A gente vê esse exemplo na Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia fala que Caim estava irado com seu irmão Abel. Deus chega para Caim, Deus o confronta para que ele tratasse com aquela ira, mas ele não permitiu, e a consequência foi que ele acabou matando o seu próprio irmão. Mas eu queria ver isso com você na Bíblia, em Gênesis capítulo 4, queria que você abrisse a sua Bíblia agora, rapidinho, Gênesis capítulo 4, para a gente ver isso que eu estou falando com você. Gênesis capítulo de número 4, glória a Deus. Olha só o que diz a palavra, Gênesis 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim
e de sua oferta não se agradou. Olha o que aconteceu. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? Olha o que Deus está falando. Não foi apenas uma ira repentina, mas Ele permitiu que aquela ira ficasse guardada no seu coração, e Deus chega para confrontá-lo. Deus disse assim para Caim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus advertiu a Caim. Deus permitiu que Caim, movido pela inveja, pelos ciúmes, porque Deus tinha aceitado Abel e a oferta de Abel e não tinha aceitado a dele, a pessoa dele e a oferta dele, então ele ficou com o coração cheio de inveja, de amargura, e se irou contra o seu irmão. Só que ele poderia ter tratado com aquela ira, mas ele permitiu aquela ira se transformar em uma raiz de amargura. E aí no versículo 6 e 7, Deus chega para Caim para confrontar e dizer: por que você está irado? Por que você anda irado? Porque o teu semblante descaiu? Porque o seu coração está cheio de ódio? Porque o seu coração está cheio de ódio? E ele diz assim: se você proceder bem, você será aceito. Não é certo que será aceito? Agora, se você proceder mal, o pecado está à porta, mas você tem um domínio sobre ele, cabe a você dominá-lo. Mas Caim não ouviu a repreensão do Senhor. Caim não ouviu a direção do Senhor. E sabe o que aconteceu? Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aquilo que começou como um sentimento de inveja, aquilo que começou com um sentimento de ciúme, foi criando uma ira, não foi tratada, foi aumentando, foi crescendo, se transformou em um ódio. Deus vem a Caim, Deus confronta Caim, Deus corrige Caim, mas ele não aceita a correção do Senhor, e ele permite aquele ódio, aquela ira tomar conta do seu coração, criar uma raiz de amargura, até o ponto dele matar o seu próprio irmão. Então nós precisamos tratar com isso em nosso coração, queridos. Nós precisamos tratar com isso à luz da palavra de Deus. Podemos ter momentos de ira? Sim. Mas a gente chega diante de Deus e trata com isso logo. E como é que a gente trata com isso? Como é que a gente trabalha essa raiva, essa ira dentro de nós? Entregando nas mãos de Deus essa ira. Por isso eu comecei essa palavra dizendo que os salmos são terapêuticos. Por quê? Porque você vê o salmista rasgando o coração diante do Senhor sem máscaras. Quando ele estava com raiva, ele mostrava, dizer: eu estou com raiva, Deus. Eu estou irado, eu estou chateado, eu estou com ódio. Quando eles estavam tristes, eles diziam que estavam tristes. Eles não ficavam tentando mascarar os seus sentimentos, as suas emoções para Deus. Então é isso que nós precisamos. Está irado, está machucado, está ferido, sabe, está com o coração cheio de raiva de alguém. Chegue para Deus e diga a verdade: Senhor, eu estou irado, eu estou com raiva, eu estou com mágoa, muita raiva. Mas eu sei que eu não posso viver assim. Então eu te peço, Senhor, limpa o meu coração. Limpa o meu coração, arranca essa raiva, arranca essa ira, arranca esse ódio. Eu entrego tudo a Ti, Senhor. E quando você faz isso, você adquire força para vencer esse sentimento de raiva, de ira, que pode te destruir, que pode te levar a ter consequências ruins na sua vida. Então a Bíblia nos ensina, queridos, a como vencer esses sentimentos. Existem tantos outros. Eu falei apenas 6 aqui nessa noite, que é o medo, ansiedade, angústia, mágoa, culpa e a raiva ou a ira, né? Mas existem muitos outros. Mas que o Espírito Santo de Deus lhe dê direção, fala ao teu coração, ministre, para que nesse tempo tão desafiador, todo sentimento negativo, todo sentimento ruim que está vindo contra você, você possa vencer pela palavra de Deus. Você possa vencer pela palavra de Deus, em nome de Jesus. E que você tenha vitória nessa área da tua vida e em todas as outras áreas, que você possa lograr êxito para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Você recebe essa palavra? Diga: eu recebo no nome de Jesus. Amém.